dando, para quem está chegando agora, esse livro aqui, Paraíso Restaurado, David Chilton. É um livraço, assim, um livro muito bom a respeito do reino de Deus, da expectativa otimista sobre o reino e como isso se dá na nossa vida, como isso impacta a nossa vida hoje, né? Para quem tiver com o livro, é o capítulo 8, página 79, que fala sobre a vinda do reino. Mas, como texto base, eu queria que vocês abrissem na Escritura Salmo 72. Salmo 72, versos 8 a 11. Vou ler dois salmos. O Salmo 2 em primeiro, verso 8 e 9, e depois o 72. Salmo 2, 8 e 9 diz assim: Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Agora Salmo 72. 2 ou 8? 2. 72, 8 a 11. 72, versos 8 a 11. Porque ele de mar a mar, governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Incline-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Incline-se diante dele todos os reis, e sirvam-no todas as nações. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, a bênção do Senhor, e nos reunir mais uma vez para que nós pudéssemos abrir a Tua palavra e examinar aquilo que ela fala a respeito da vinda do reino de Cristo, nosso Senhor, como Ele já se encontra presente, governando todas as coisas. Se não era assim, Senhor Deus, que nós pensávamos até agora, nos ajuda a ver como a Tua palavra acaba de nos falar e que antes de reinar no mundo, Senhor Deus, Cristo reine no nosso coração. Que Ele possa realmente tomar conta de todos nós e nós assim, tendo Cristo como o nosso governador, proclamarmos Ele a todos os que ainda não Te conhecem. É assim que nós oramos no poder dEle. Amém. Uma das coisas mais difíceis que tem na vida da gente é a gente poder saber o nosso próprio lugar, né? Qual a posição que Deus nos colocou. Porque geralmente a gente ou acha demais a nosso respeito, ou a gente nos subestima. Tem gente que tem problema com as duas coisas. Existe aquele que vai falar com a pessoa só fala desgraça dela mesmo, né? Ela mesmo se rebaixa, mesma ela busca os defeitos que estão até defeitos escondidos, mas ela, não, eu sou assim, eu sou assado. Por outro lado, tem o que é mais comum, é a gente achar mais sobre nós, né? A gente tem algumas virtudes e a gente acha que elas são muito maiores do que na verdade são. Que a gente está numa posição muito maior do que na verdade a gente está. E se a gente for procurar a raiz mesmo desse problema, a raiz está lá no começo. A raiz está no Éden. Porque foi exatamente assim que começou o primeiro pecado. Acho que vocês se lembram que houve uma conversa entre Eva e Satanás, a serpente, e Eva não foi convencida de primeira. Primeiro, a primeira tentação, vamos dizer assim, a primeira investida de Satanás foi no campo hermenêutico, né? Ela chegou para a mulher e disse: rapaz, como é que pode Deus colocou vocês aqui e vocês não vão poder comer de nada? Né? Não pode nada? Deus não disse não pode nada, Deus pode tudo. Pode tudo. Você não pode comer de um fruto. Ela soube responder com alguns defeitos, é verdade, mas ainda conseguiu se manter de pé. Mas na segunda, nem ela nem o marido se mantiveram de pé.
Porque foi na hora que a segunda investida de Satanás foi mais pesada. Satanás disse assim, Deus não quer que vocês comam desse fruto, sabe por quê? Porque ele não quer que vocês se tornem como ele, como um Deus. Esse fruto daria a condição de vocês conhecerem bem o mal, como Deus conhece. De fato é uma verdade, né? Em um sentido eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus nunca tinha dito que eles não conheceriam, né? Uma hora ou outra Deus iria apresentar, existia as coisas más poderiam vir à existência, mas não seria dessa forma. O que Satanás propôs foi que Adão e Eva fossem o que eles não são. A proposta foi, vocês não querem ser como Deus? Coma do fruto. Se vocês forem como Deus, olha, vocês mandam ninguém, vocês mandam, o povo obedece, vocês dão ordens, as pessoas respondem, a lei é de vocês, tudo vai ser diferente, vocês vão ser Deus. Como se fosse possível existirem deuses. Percebe que é a primeira vez que tem uma ideia de idolatria, na verdade não só de idolatria, mas de politeísmo. Vocês serão como deuses. Então teria Deus, Adão e Eva, 3 deuses. Isso não é possível. Então toda a proposta estava equivocada. Mas o que fez eles comerem? O fruto era agradável, parecia bom, porque parece bom ser Deus. Então não era o fruto simplesmente. A descrição do fruto é para falar o que estava no coração. O que estava no coração é eu quero o lugar dele. Eu quero ficar no lugar dele. A gente tem isso até hoje, de não saber o nosso próprio lugar, para um lado ou para o outro, ou para subestimar ou para nos superestimar. E o nosso lugar não é nem no superestimar, nem no hipoestimar, né? Mas a gente tentar ser o que a gente é. A gente entender quem nós somos. Porque esse lugar de governo só foi reservado a um, que é Cristo. Por isso que eu li esses 2 salmos estão citados aqui. O plano de Deus não é que o plano de Deus deu errado com isso. É que o plano de Deus deu certo, na verdade. Geralmente o pessoal diz assim, né? Deus tinha um plano com Adão e Eva, o plano deu errado. Quer dizer que Deus foi surpreendido no plano? Não, o plano deu certo. O plano de Deus era esse mesmo. E isso ia acontecer. Para mostrar como a gente é, como o nosso coração é muito inclinado para aquilo que é mal, para querer a posição de Deus. Só que a forma como Deus tratou isso aí não foi nem se condoendo com os coitadinhos, nem também massacrando. Foi punindo. Olha, a serpente é punição sem esperança, a mulher vai sofrer na missão que eu dei para ela e o homem vai sofrer na missão dele. Para vocês saberem quem vocês são. No final das contas, o que acontece com a gente? Quando a gente tem um problema no trabalho. Tem um problema no trabalho, a gente está lá e o trabalho, a gente morre de trabalhar e o negócio não anda, não prospera, ou dá muito problema, o produto não acerta, o cliente reclama. Danado é isso, pô. O que é que está acontecendo aqui? Isso aqui é para me lembrar quem eu sou, pô. Para eu nunca achar que eu sou aquilo que eu não sou. Mesmo quando tudo vai... Assim, quem já teve a oportunidade de passar pelo menos um período, né? Porque a empresa nunca é o tempo todo muito bom, mas um período muito bom. Mesmo os períodos muito bons de um negócio, de um trabalho, de uma profissão, tem períodos dentro dele que são difíceis. Você, rapaz, o negócio aqui está complicado. É para a gente lembrar quem a gente é. E em casa, o melhor casamento que tiver aqui tem problema. O melhor que tiver tem problema. Para a gente sempre lembrar nesses momentos aí que quem nós somos. A podridão que nós somos. Uma doença, a pessoa mais saudável tem doença. A pessoa mais alegre tem tristeza. Todos nós
por melhor que as coisas estejam indo, tem uma hora que a gente é lembrado disso. Por isso que Deus disse, eu vou colocar o elemento dor. Dor na mulher e dor no homem. Aí eu me lembro também do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo no Novo Testamento, eu sei que há uma discussão enorme sobre o que é o espinho na carne, foi que claramente era um negócio que machucava muito ele. Eu não vou fazer nenhum tipo de conjectura, porque se a Bíblia não fala, a gente também não se mete, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, claramente era alguma coisa que incomodava muito ele, que ele chamava de espinho na carne. O pessoal uns dizem que era um pecado, outros dizem que era um pecado da vaidade, o que é bem possível, porque imagine só, você é o maior escritor do Novo Testamento, você é o grande conhecedor do Antigo, você tem a linhagem que ele tinha dentro de Israel, você era respeitado por todo mundo que estava ao seu redor, ele respeitava. A tendência do cara ser soberbo, meu amigo, é gigante. Mas eu não vou cravar que seja isso, porque realmente eu não sei. Mas alguma coisa tinha na vida de Paulo que machucava ele, para lembrar quem ele era. E ele diz isso. O espinho na carne foi colocado para me lembrar quem eu sou. Pô. Então, irmãos, todas essas grandes lutas que a gente passa na vida, elas têm um elemento bom. É para a gente se lembrar quem a gente é. Me imagina se Deus começasse a dar uma vida para a gente aqui, sem dor, sem sofrimento. Qual era a tendência? A gente se aproximar de Deus? Nem a pau, se afastar. E não é uma tendência, é que isso acontece. Porque quando Deus quer destruir alguém, é exatamente isso que ele faz. É exatamente isso que ele faz. Ele dá tudo que o cara quer. Não é por isso que a gente diz, ó, fulano está estragando o filho. Por quê? Porque dá tudo que quer. Só que Deus não está fazendo isso com o filho. Deus, ele dá tudo o que o ímpio quer para que o ímpio se afogue lá na maldade dele. E no final seja punido. Para nós não foi assim. Nós somos tão pecadores quanto eles. Nós queremos ter uma posição que Deus não nos deu, mas ele vai lá e aperta. Ele vai lá e arrocha um espinho na carne para a gente lembrar quem nós somos. E, ao mesmo tempo, preparou a solução do problema, que é o verdadeiro rei, que é quem merece ficar na posição que nós não merecemos. Quem deveria merecer inicialmente era o primeiro Adão. Ele foi colocado no Éden para ser um rei, para ser um governador, para viver em paz com a família dele, com os filhos dele. Toda essa vida perfeita que a gente tanto busca foi prometida a Adão. Só que em ele caindo, todos nós caímos com ele. E de Adão para cá, não tem rei. Os reis da terra que a gente conhece são reis extremamente limitados. Né? E a gente ainda acha uma majestade bonita, assim, bela, mas o verdadeiro rei foi prometido na Escritura. E ele vai contrariar tudo o que se espera de um rei. É nessa perspectiva, irmão, de que as dores do pecado original continuam nos tocando, que isso é um castigo de Deus e que, por outro lado, isso também é uma demonstração de graça. As dores são demonstrações de graça, porque se Deus te retirar a dor desse mundo, a gente se afunda no pecado. É sob essa perspectiva que eu quero analisar o reino de Deus com vocês. O reino de Deus, ele faz sentido para quem vive em dores. Para que nenhum de nós que é súdito queira ser rei. E se algum dia, irmãos, a vida da gente estiver tão boa, que as dores lá de trás não estiverem mais tocando, ou seja, se você perceber que a vida está boa demais, desconfie. Não desconfie se tiver tribulação.
Muito provavelmente é o caminho natural da vida. Mas se tiver dando tudo certo demais, tudo perfeito demais, tudo tranquilo demais, tem problema na vida da gente. Que muito provavelmente é a receita do fracasso. Então, apresentando esses dois textos que eu falei para vocês, ele vai mais adiante e vai mostrar que não só os salmistas falavam que depois da queda havia esperança de um rei, o primeiro rei, que foi Adão, né, que era governante sob a lei de Deus, falhou. Deus imediatamente começou a prometer outro. Prometeu em Gênesis 3,15, que seria o filho da mulher, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, mas ele continuou em vários outros textos, como Salmo 2, Salmo 72, prometendo isso. Eu queria que vocês fossem agora lá para o livro do profeta Daniel. Daniel 2, verso 35. Quem achar pode ler. Dois 35, depois 2,44. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram com a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. André, como é o nome do título desse texto? Tem aí no celular? O título desse texto: O decreto, o sonho do rei, é interpretado por Daniel. Você se lembra que sonho foi desse rei? Que era uma estátua de bronze, de várias pedras. Eu já assisti a história. Tu já assistiu? Conta aí, Evinha, como é. Começa com um monte de pedra lá caindo. Aí o rei, ele não consegue descobrir o sonho. Ele chama um monte de gente lá pra se trazer lá, mas ninguém consegue. Aí Daniel, ele veio lá dele e aí ele conseguiu explicar. Tu se lembra como é que é a explicação? Parece que é assim, que aquela estátua era o rei e parece que o rei não ia mais ser rei, eu acho. Perfeito. Eram 4 reis. Era. Porque não são formados de 4 tipos, 4 elementos ali. É o rei da Babilônia, o rei da Medopérsia, o rei da Grécia e o rei de Roma. Eram 4 reis que iam cair, eram 4 grandes impérios que iriam cair. E quando caísse, viraria um montão. Né? E esse montão ali que fosse gerado. Agora, 2,44 faltou ler, não foi? Lê aí, por favor, quem estiver lendo. 44. Sim. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Ou seja, o que ele está dizendo é que quando esses 4 grandes impérios caíssem e virasse um monte de pedras, não restou nada dos 4 impérios, aí Deus daria um outro rei, e esse rei estaria sobre todos os povos. E não ninguém derrubaria esse rei. Ora, evidentemente ele está falando aí sobre o Messias. E tudo que ele está dizendo a respeito desses 4 reinos da Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, alguém ouve falar ainda de algum desses impérios? Existe hoje? Acabou tudo. Não existe mais nenhum. E eles acabaram, né, todos até o 1º século. Qual foi o último que restou? Que morreu no 1º século? Roma. Ou seja, o último era Roma. Foi derrotado. Portanto, se a profecia de Daniel estiver certa, isso é retórico, claro que está certa,
no final do último império deve se cumprir a profecia. Concorda? Qual é a profecia? Os 4 reinos caem e um é dado por Deus. Não é assim que Daniel está dizendo? Quando esses 4 caírem, Deus vai dar um e esse vai ser acima de todos os povos. Certo? Guardem essa informação. Aí ele vai mais adiante. Agora Daniel 7, 13 e 14. Quem puder ler. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Obrigado, Evinha. É interessante a respeito desse texto, é porque o pessoal usa esse texto para dizer que o rei, que tudo isso aqui vai acontecer na segunda vinda. Mas é impossível isso ser verdade. Porque a segunda vinda, deixa eu perguntar uma coisa a vocês, óbvia, qualquer um de vocês vai responder. A segunda vinda, Jesus vem do céu para a terra ou da terra para o céu? Do céu para a terra, né? É óbvio? Então, como é que isso aqui é a segunda vinda? E o texto diz assim: na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus, e ele se aproximou do ancião. Quem é o ancião aqui? O ancião de dias. É Deus. Ele está vindo, passando pelas nuvens, e vai se encontrar com Deus. Deus está no céu, meu amigo. Então, a vinda, isso aqui fala sobre a ascensão de Cristo, não sobre a segunda vinda. E por que é importante fazer essa distinção aqui na interpretação? Porque se esse texto estiver falando da segunda vinda e Jesus voltando, então é o seguinte, Jesus não reina. Porque isso aqui é a descrição de quando ele vai começar a reinar. O texto diz logo em seguida que quando isso acontecer, a ele foram dados, quando? Quando essa cena acontecer. Autoridade, glória, reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então, inevitavelmente, quem interpretar esse texto dizendo que é a segunda vinda, tem que dizer que Jesus não reina ainda. Isso é um problema sério, isso, concorda? Mas vocês sabiam que tem muita gente que, mas muita mesmo, que defende isso, que Jesus ainda não reina, que ainda não foi instalado o reino. O reino ainda é vindouro. Eu diria que 80% das igrejas ou mais pregam isso aí, não é? O reino ainda vai vir. Só que Daniel disse, não, isso aqui vai acontecer. Quando os 4 impérios, não foi capítulo 2, caírem, vai emanar um que vai dominar tudo. Aí no capítulo 7, ele descreve como será isso. O ancião de dias está aqui e esse homem, esse filho do homem, vai subir e se encontrar com ele. E este aqui, que é o ancião de dias, vai ordenar que este será o rei de toda a terra. Certo? Isso é a descrição de quê? Jesus morre, crucificado, ressuscita, ressurge dos mortos, né, ao terceiro dia, passa 40 dias aqui entre os discípulos, depois é assunto ao céu. No capítulo 1 de que livro? De Atos dos Apóstolos. É ali que está se cumprindo. Ele subindo, o povo olhando e o ancião de dia recebendo. E o que é que acontece no capítulo 2? Atos 2, a descida do Espírito Santo. Não é Jesus que vai descer, é o Espírito Santo. Que procede de quem? Do Pai e do Filho. Do Pai e do Filho. O Espírito Santo veio porque o Filho completou a obra, o Pai se agradou dela, entregou o reino a ele. E como é que ele age nesse reino? Quem é o agente do reino? O Espírito.
certo? Mas se tiver dúvida, No capítulo 28 de Mateus, né, na passagem que o pessoal chama da grande comissão, ele diz, né, todo poder me foi dado. todo poder, meu irmão, isso aí é a machadada final. Mas antes dela, vamos lá para 1 Coríntios 15, 47. Achei. Pode ler, Evinha. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Pronto. Isso é porque é importante ler esse texto. Porque está falando, lá em Daniel, falava de filho do homem, né? Então, para explicar o que é essa expressão filho do homem, aí, Paulo acabou de dizer. O primeiro era filho da terra, o segundo é do céu. Quem é o primeiro homem? Adão. Quem é o segundo? Jesus. O primeiro Adão e o segundo Adão. Isso ajuda a interpretar a profecia de Daniel, certo? É o Novo Testamento interpretando o Antigo Testamento. Para não haver dúvida que a expressão se refere a Cristo. Agora, como é que os evangelhos apresentam o reino? Era um reino vindouro ou um reino já presente? Eu diria que Chegado, né? Eu diria que das duas formas. Porque tem uma hora que diz assim, está próximo e depois é chegado. Então veja só. Mateus 3, 1 a 2. Três, 1 e 2. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque João está dizendo que está próximo. Tá, evidentemente porque está próximo, é óbvio. Mas porque não era ele. Há até uma confusão a respeito de João, né? É tu o Cristo? Quem tu é? Não, eu não sou o Cristo. Mas eu anuncio quem vai ser. Então, esse que virá é o Cristo, será o rei. Então, o reino está próximo. Não é agora, mas está muito próximo. Agora veja o capítulo seguinte, capítulo 4, Evinha. Lê aí, 4:17. Na Almeida 21, ele fala que o reino do céu chegou. Já disse chegou, né? De chegado. É chegado, né? Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo. Tem outra versão aí, André? Mateus 4:17. 4:17. Tem. O senhor quer qual? Qualquer um? Na mesma, né? Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Chegou. Esse é qual? A 21. Aí a atualizada, e próximo. E a A corrigida? corrigida, chegado. Certo. Agora é 4:23, Evinha. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Perfeito. Ele está pregando o reino e curando. Aí vocês se lembram que lá atrás Isaías, quando foi anunciar a respeito do reino, ele disse que, a respeito do Messias, lá no capítulo 53, que ele tiraria as nossas dores, curaria as nossas enfermidades, falando de Cristo. Porque esse elemento é figurativo, né? Eu me lembro uma vez, eu estava conversando com Jerusa, uma prima minha. Eu acho que eu estava no seminário ainda. Eu terminei de pregar na casa da tia Vaxi, no aniversário daqueles, e ela veio falar comigo, foi Isaías 53. Ela disse, mas esse texto não está falando de cura mesmo? Porque foi numa época que ela estava indo para uma dessas igrejas que só falava de cura. Aí ela disse, não, está falando de cura. Eu disse, é verdade, de cura.
Mas, ó, aí, o Sermão do Monte. Você tem o anúncio do reino e em seguida uma sequência de curas. Só é porque o reino de Deus é anunciado para curar as mazelas do mundo. E a forma figurada disso ser demonstrado é por meio de Jesus Cristo curando os enfermos. Então, a profecia de Isaías está sendo cumprida aqui no Sermão do Monte. Não é que a vida inteira todos os enfermos vão ser curados. Porque os apóstolos mesmo morreram, porque eles não se curaram. Não faz sentido. Porque Jesus mesmo não se curou. É falta de poder? Não, é porque tem que ter propósito. As coisas no reino de Deus têm propósito. E essas falas a respeito da cura sempre estão atreladas ao reino. O que é que aconteceu quando o homem lá atrás tentou ser rei? Foi uma enfermidade, foi colocada no homem, que é o pecado, que nos apodreceu. Qual é a reversão disso? É tirar a enfermidade. Então, toda vez que Jesus curava um enfermo no período dos evangelhos, não era para dizer todos os enfermos vão ser curados. Não. Todos os pecadores vão ser curados. Se você crê, o reino é chegado. O rei chegou. Entende? Então, essa perspectiva a respeito do reino, irmãos, que é chegado, era a comprovação. Era a palavra e o sinal. Vocês se lembram como é que foi na criação? Tinha uma palavra, haja luz. O que é que acontecia? Houve luz. E depois vem a interpretação. E disse Deus, isso é bom. Aí Jesus vinha e anunciava o reino, curava e depois interpretava a cura. Né? Ele sempre tinha uma palavra a dizer para o que foi curado. Isso é a mesma estrutura. Para anunciar que o reino é chegado, está próximo. Não vou nem entrar nessa discussão. Mas muito provavelmente a revista corrigida esteja certa, que é a posição do que é chegado. Mas veja agora, Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que me não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Garanto-lhe, né, a palavra de garantia de Cristo, do que os que aqui estão não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Não, olhar para um negócio desse aqui e dizer que o reino ainda não é presente, ou das duas uma, ou vai dizer que Jesus falhou na profecia, ou vai forçar a barra para uma interpretação que não faz o menor sentido. A leitura mais simples deve ser sempre a preferida. Todo professor de hermenêutica diz isso. E a leitura mais simples aqui é essa. Jesus está garantindo que naquela mesma geração, o reino dele seria estabelecido. Pronto. Muitos não morrerão antes de verem o reino, porque o reino estava sendo estabelecido ali. Agora, veja como é que Jesus entra em Jerusalém. Mateus 21, 5. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho animal de carga. Isso aí é uma profecia, Vinha, que está sendo repetida. Isso aí foi escrito por Zacarias no capítulo 9. E aquilo que Zacarias disse lá está sendo aplicado a Cristo entrando em Jerusalém. Para mostrar que o rei... Adão queria ser o que não era. E Jesus que é? Como é que ele entra? Ele entra numa jumentinha, filha do jumento. E os súditos dele vão vê-lo. Isso aí era assim, escárnio, né, para o judeu. O judeu se sente envergonhadíssimo. Isso é o rei da gente. Você imagina a rainha da Inglaterra chegando
no castelo de Buckingham não é jumenta. Não vou nem falar esse rei, porque esse rei não expressa a cena, né? Mas a rainha, que era aquela mulher toda, aquela senhora de respeito, montada numa jumenta, filha de um jumentinho, e estavam lá os súditos balançando umas folhas de um pé de pau. Porque foi isso que aconteceu. Né? Não tem a cerimônia romana, né? Como é Ramos, né? Balançando as folhas de ramos lá. Isso aí que estava acontecendo. Não é de Roma, não. Mas não. Agora até os crentes estão fazendo isso. Olha, crentes estão lavando os pés do povo. Escola cristã lavando os pés do povo. E por aí advento. Mas isso não é o caso de a gente falar disso agora. Esse era o rei de Israel, que foi amado por alguns poucos e odiado pela maioria. Porque é contrário à natureza da gente. Não é. Todo mundo gosta de coisa grande, suntuosa. Né? A gente não gosta dessas coisas assim. Você falar? A gente gosta sempre de coisa muito suntuosa. Jesus veio para quebrar com tudo. Parem dessas besteiras de vocês. Eu tenho e eu não quero. Eu poderia, mas eu não vou fazer. Porque eu preciso trabalhar o coração de vocês. Vocês não conseguem lidar com essas coisas, não. Aí veja só agora, como é que Pedro trata isso lá na fala dele, Atos 2, citando a profecia do rei Davi. Atos 2, 30 a 36, Evinha, já que tu é a leitora oficial. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e, antevindo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí Pedro acabou com tudo aqui, né? Ele juntou um monte de textos aqui, uma teologia maravilhosa, assim, do Antigo para o Novo Testamento, e disse, olha, isso que vocês viram, que a ascensão de Jesus foi no capítulo 1, né? Jesus, olha, eu vou, mas eu volto. Fiquem aqui, que eu vou mandar o outro Consolador. Aí fica todo mundo olhando, ele sobe. No capítulo 1. Depois tem a festa de Pentecostes. Aí, em vez de subir, desce, que é o Espírito. Aí agora é a interpretação da descida do Espírito Santo, que ficou todo mundo sem entender o que era aquilo. O povo falava na língua e você entendia na sua própria. O que é isso que está acontecendo aqui? Aí Pedro começa a falar e explica isso aqui. Olha, o que aconteceu foi o seguinte. Jesus subiu e ele está consumando todas as profecias do Antigo Testamento. Aquelas que a gente estava lendo, Daniel 2, 7, Zacarias 9, tudo aquilo ali foi consumado na subida dele. Ele encontrou um ancião de dias. Só que agora ele reina, ele está mandando o Consolador. Pedro entendeu que isso, do capítulo 1 para o capítulo 2 de Atos, foi a entronização do rei.
Ele foi para lá para ser entronizado. Então agora há um Senhor acima de todas as coisas. Aí veja só que para isso acontecer, todos os reinos deveriam cair, não era? No século I ainda tinha Roma, mas caiu também. Todos caíram. E o que é que aconteceu também no primeiro século que abalou as estruturas de um pequeno reino, vamos dizer assim, que era Jerusalém? O templo deles foi destruído. Tudo aconteceu ali. Tudo se consumou ali. Aí Pedro disse, rapaz, não tem condição não. Isso aqui é o reino de Deus. Jesus está entronizado. Aí, para a gente finalizar, agora o apóstolo Paulo. Efésios 1, 20 e 22. Efésios 1, 20 a 22. Se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Não há discussão mais nenhuma. As coisas foram colocadas em ordem. Lá atrás, Adão tentou tomar o lugar de Deus. Deus o puniu e disse, espera aí que eu vou organizar as coisas, porque aquilo que eu tinha dito que deveria acontecer, que era um homem que reinaria em meu nome, deu errado. Só que a minha palavra não pode voltar atrás. Tem que ser um homem reinando em meu nome. Quem vai? Essa discussão tem sido dada na eternidade, né? O que eu estou falando aqui, na verdade, foi uma discussão na eternidade. Deus falando, diz, ó, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Quem vai? Jesus disse, eu vou. Aí ele se tornou homem, o segundo Adão, para cumprir o que o primeiro não fez. E quando ele cumpriu, ele assumiu a posição que o primeiro deveria ter tido. Só que com perfeição, né? Porque ele não volta mais. Ele não é como Adão, que é imperfeito. E sabe o que é melhor? Que não está aqui, o autor não era o ponto dele, mas sabe o que é melhor? É que ele disse que quando ele reinasse, nós reinaríamos com ele. Ou seja, se todos nós chegamos a essa asseveração, essa afirmação, Jesus reina, e ele disse que quando ele reinasse, nós reinaríamos com ele, quer dizer que agora Deus nos colocou, em certo sentido, numa posição parecida com a de Adão. Nós reinamos na terra. Certo? Em certo sentido. A gente tem como ir fazendo com que esse reino prospere. Só que, como é que a gente não consegue ver isso ainda perfeitamente hoje? Porque o reino não está. Por isso que é necessário ainda orar que venha o teu reino, porque a oração de Jesus parece uma contradição com tudo que eu disse. Que venha o teu reino, mas como o senhor não acabou de provar que o reino veio, então a oração dominical não serve? Serve. Porque o reino ainda não está completamente estabelecido. Ele está em expansão. O rei nos convocou para que nós pudéssemos expandir o reino. Mas ele já reina, ele tem todo o poder sobre os céus e a terra. Portanto, duas coisas que a gente tem que aprender hoje. Uma, não tentemos tomar o lugar do rei, porque ele não vai demitir. Nós temos pequenas tentativas durante todos os dias da vida da gente. Né? Toda vez que a gente transgride a lei de Deus, a gente está tentando se colocar no lugar dele, porque é um reino sob a minha lei, não a tua. Pô. Não é um rei absolutista, é um rei constitucional. É sob a minha lei. Quebrou o mandamento, é uma tentativa de se colocar no lugar de Deus.
Mas existem outras tentativas ainda mais absurdas, que é quando a gente tenta mesmo, a gente tenta controlar a vida, a gente tenta fazer planos que a gente diz, não, isso aqui não tem como dar errado. Dá errado, pô. Dá errado por quê? Porque tu não é Deus, pô, não é rei, tu não te coloca no lugar de Deus. A gente tenta, a gente toma decisões à parte da Escritura e se chateia quando alguém vem e diz assim, rapaz, tu tá errado, meu. O que tu tá fazendo tá errado, porque, não, mas, meu irmão, cuide da sua vida. Mas às vezes é Deus que está usando a pessoa para dizer, não, tá errado. A gente está tentando ficar no lugar de Deus, sentar no trono de Deus. Ele não vai dar o trono a ninguém. Então, duas coisas. A primeira é, Cristo reina, ponto final. Ele resolveu o problema que Adão criou. Agora, a segunda é o seguinte, ele não vai dar a posição dele a seu ninguém. E por fim, irmãos, o que isso nos ajuda a saber, a viver, é que Cristo reinando é uma grande segurança para todos nós. Porque eu não preciso reinar. Isso deveria ser um motivo de consolo, de relaxar. Eu não preciso reinar. Você lembra lá do salmo inicial? Descansa no Senhor e não tem paciência e não abomine ao olhar para, estou parafraseando, olhar para a vida dos outros. Eu não preciso reinar, eu não preciso saber todas as coisas, eu não preciso controlar todas as coisas, eu não preciso fazer tudo. Relaxar um pouquinho, porque Cristo reina. Cristo reina, ponto final. Eu não vou dar conta de tudo, e eu não estou aqui fazendo apologia ao desleixo, muito pelo contrário, mas estou dizendo a vocês que a tentativa de controlar todas as coisas é desnecessária, por um lado, porque Cristo reina, e mais uma vez é uma tentativa de seguir o mesmo caminho de Adão. Isso é uma bênção, irmãos. Saber que Cristo reina é motivo de conforto e alegria. Para a gente poder sair daqui e dizer, ó, tudo que está acontecendo na minha vida, eu só sei de uma coisa, Cristo reina. Cristo está governando todas as coisas. É a melhor palavra que a gente pode ter para todas as dores desse mundo. Aí, lembrando das dores, se elas existem, é sinal que Deus está ainda colocando freio. Porque se elas um dia não existirem, preste atenção. Pode ser que você está numa escalada aí de pecado permitida por Deus. Ok? Vamos orar? Senhor Deus, nós amamos a Tua lei, a Tua casa, a Tua palavra e sabemos que tudo que o Senhor lança em nosso rosto a respeito de nós mesmos é a mais pura verdade. Nós tentamos o Senhor, nós tentamos ser aquilo que o Senhor é, e isso, Senhor Deus, é um grande assinte à Tua glória e à Tua majestade, Senhor Deus. É uma provocação ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque nós somos tão altivos de espírito. E desde Adão até hoje, nós queremos ser Deus como se isso fosse possível. Nos ajuda, Senhor Deus, esta noite a lembrarmos desta palavra que Cristo reina. E que se Ele reina, nós não podemos nem precisamos reinar. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, as nossas dores, dificuldades, tribulações, incertezas, angústias e todo sofrimento, Senhor Deus, nós entregamos a Ti. Porque o Rei é o que governa todas as coisas e tem poder para resolver. Nós vamos descansar hoje à noite, Senhor Deus, em Ti. E saber que amanhã as Tuas promessas vão se cumprir. Porque assim como o sol todos os dias nasce, Senhor Deus, sem o nosso controle, assim também as Tuas bênçãos virão sobre nós. É o que nós oramos em Cristo. Amém. Amém. Amém.